Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato tu deves guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Muito bem. As escrituras citadas nesse instante estão registradas em Apocalipse, capítulo 1, verso 14 e verso 15.
Se o precioso ouvinte quiser, pode ler todo o capítulo em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Revelação, capítulo 1, e você vai encontrar, logo a partir do verso 12 em diante, verso 14, Jesus Cristo em sua sétupla glória. Isto nós encontramos aqui em Apocalipse, verso 12 do seu primeiro capítulo. Muito bem, nós vamos destacar nesse instante, segundo a mensagem do profeta de Deus, esta frase do verso 15. O latão, que é bronze, é o bronze reluzente. Pés de bronze. Isso forma um destaque para a nossa mensagem. Pés de bronze. Seus pés semelhantes ao latão reluzente, isto é, ao bronze reluzente, como que refinado numa fornalha. O bronze é conhecido por sua extraordinária dureza. Não se conhece nada que possa misturar-se com o bronze para temperá-lo. Porém, este bronze que descreve os pés de Jesus Cristo, aqui nas Escrituras, é ainda mais sobressalente, porque tem resistido à prova do forno ardente, da fornalha ardente da aflição. Uma prova que nenhum outro tem resistido. E isso é exatamente correto, porque bronze significa juízo divino. O bronze significa juízo divino. Um juízo que Deus determinou e trouxe a seu cumprimento. Nós encontramos em São João, capítulo 3, verso 14 ao 19, o que está escrito: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora vamos ver o que está registrado em Números, capítulo 21, verso 8 e 9. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Israel havia pecado. O pecado tinha que ser julgado. E esse metal, esse bronze, está falando justamente de juízo. Assim sendo, Deus mandou a Moisés que pusesse uma serpente ardente na bandeira, para que qualquer um que olhasse a serpente fosse salvo da pena de seu pecado. Ela respondia o juízo naquela hora, pelo pecado, porque todo pecado atrai juízo sobre
o pecador. A serpente ardente na haste simboliza o pecado desde o jardim do Éden, onde a serpente enganou a Eva, fazendo-a cometer pecado. O bronze fala de juízo, como é evidente no altar ardente, onde a pena do pecado foi encontrada no sacrifício sobre o altar. Você vai encontrar então que o altar tinha que ser de bronze, onde era oferecido aquilo que satisfazia a exigência de Deus em relação àquele pecado cometido. Quando Deus julgou Israel por seus pecados nos dias de Elias, ele deteve a chuva e os céus chegaram a ser como bronze. Isso está falando de juízo. O que trouxe aquele juízo foi o pecado. Sim. Agora, nesta ilustração, vemos que a serpente na haste representava que o pecado já havia sido julgado, porque havia sido feita de bronze, mostrando que o juízo divino já havia caído sobre o pecado. Então, qualquer um que olhava a serpente na haste, aceitando o significado dela, era curado, porque isto era a obra ou a salvação do Senhor para aquele presente momento. A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio efetuar na terra. Ninguém discute isto. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi feito carne para que pudesse tomar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. E ele se fez pecado por nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados. O fundamento do altar do sacrifício, lá no tabernáculo, era de bronze maciço, tipificando ao cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. O juízo já havia caído sobre ele, quando ainda não havia pecadores. O cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. A salvação depende inteiramente do Senhor. Ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Não havia nenhum outro com ele. Ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Seus vestidos foram tingidos de vermelho com seu próprio sangue. Sua porção foi o forno ardente do justo juízo da ira de Deus. Por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você. Ele sofreu. O justo pelos injustos. A palavra diz: tu és digno, Cordeiro de Deus, porque tu nos tens redimido por teu próprio sangue. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Ele sofreu como nenhum homem jamais tem sofrido. Mesmo antes da cruz, ele havia derramado em seu suor gotas de sangue, na intensa agonia da dura prova que vinha sobre ele. O sangue se separou em suas veias. Está escrito em Lucas 22:44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A agonia foi tamanha que nem suas veias puderam deter o sangue, reter o sangue. Por causa de quê? Por causa de quem? Por causa de você, por causa de mim, por causa de nós.
E o que nos justifica então agora, depois de tamanha luta, tamanha agonia, depois de uma intensa agonia, depois de sofrer tanto por nós, tomando o pecado sobre si, justifica que nós, chamando-nos a nós mesmos de cristãos, vivamos pecando? Não, absolutamente não. Terá que vir juízo. Virá o juízo, não resta dúvida. Porém, algum dia aqueles pés de bronze pousarão sobre a terra e com perfeição e retidão julgará toda a humanidade. E não haverá maneira de escapar desse juízo. A graça tem sido oferecida. Os seus pés, como um latão reluzente, foram refinados na fornalha do fogo ardente da aflição. Mas agora é diferente. Se rejeitarmos, se crermos em substituições, em outras coisas, no lugar do verdadeiro Evangelho, que foi forjado no fogo ardente da aflição, não restará nenhuma via de escape para nós, porque não haverá mudança daquele juízo, nem tampouco haverá abrandamento. Aquele que é injusto será injusto ainda, aquele que é sujo será sujo ainda. Você pode olhar ao redor do mundo hoje, e não vamos longe do mundo chamado cristão. Aquele que é injusto, fazendo injustiça ainda. Aquele que é sujo, sujando-se ainda. Isto é pisar no sangue de Jesus Cristo. Isto é levá-lo novamente ao vitupério. Isto é pecado voluntário. Mas está certo. O ser imutável não mudará então. Porque nunca o tem feito e nunca o fará. Ele jamais mudará. Aqueles pés de bronze destruirão ao inimigo, destruirão ao anticristo, à besta, a imagem, a todo aquele que for abominável à sua vista, a todo arranjo religioso que tem alimentado a concupiscência dos homens que, tendo comichão nos ouvidos, amontoaram doutores para si, conforme suas próprias concupiscências. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome somente para corromper seu brilho, e os destruirá juntamente com o anticristo, todos os perversos, os ateus, os agnósticos, os modernistas e os liberais, os fanáticos, todos estarão ali. A morte, o inferno e a tumba estarão ali. Sim, estarão, diz o Senhor, porque quando Ele vier, os livros serão abertos. Então é quando aparecerá a igreja morna, as 5 virgens nécias. Ele separará as ovelhas dos cabritos. Quando Ele vier, tomará posse do seu reino, porque lhe pertence. Isso foi comprado por Ele na aflição, na fornalha da aflição, no fogo ardente. Então Ele tomará posse do seu reino, porque o seu reino lhe pertence, e com Ele virão os milhares de milhares, sua noiva que vem para assistir-lhe. Glória! Sim, porque ela também tem passado pela fornalha da aflição. Como Ele tem negado-se a si mesma, tem negado seus próprios direitos e tem passado pela fornalha da agonia. Mas como Ele, ela também julgará o mundo. Arrependam-se antes que seja demasiadamente tarde. Desperte dentre os mortos e busque a Deus para ser cheios de seu Espírito. Ou perderás a vida eterna? Faça-o hoje enquanto há tempo.
Busque o retorno do seu espírito, da natureza divina em sua vida, voltando para a palavra de Deus, crendo em sua mensagem, negando-se a si mesmo, voltando. Elias viria justamente para voltar os nossos corações, para os corações dos pais, para os corações dos apóstolos, para a fé de uma igreja que passou como Jesus Cristo pelo forno da aflição, pela angústia, pelo sofrimento. Mas há aqui uma promessa de Deus. Algum dia aqueles pés de bronze pousarão sobre a terra e com perfeição e retidão julgará toda a humanidade e reconquistará assim o seu reino, o reino da terra que foi entregue ao diabo. João disse: o mundo está no maligno, e o diabo foi ali no monte da tentação lhe oferecer isto, em troca de adoração, em troca de falsos cultos, em troca de credos e de dogmas. Mas ele não quis, ele não aceitou, assim também ela não aceita. Ela quer dizer sua noiva, sua igreja eleita. Seus escolhidos não aceitam, preferem passar pela cruz, preferem o canal mais estreito, preferem a porta estreita, preferem uma mensagem viva, que na verdade tem que ser sofrida para ser vivida. Uma mensagem que causa sofrimento por ser vivida de acordo com as Escrituras. Você vê? Então essa mulher é criticada, é zombada, porque se veste de acordo com as Escrituras. Zombada por quem? Pelos pagãos? Não, por crentes. Quando você vê o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo ser zombado, ser criticado, ser atacado, ser taxado de herético, o que você quer ver com isto mais? Você não o vê na cruz novamente, sendo crucificado por quem? Quem foi que crucificou a Cristo? Foram as meretrizes? Foram os ladrões? Não, você sabe que não foi. Foram homens santos, de uma cidade santa. Foram homens religiosos. Foram sumos sacerdotes. Foram homens religiosos que estavam acostumados com Deus, que tinham a liderança original, tradicional sobre o povo. Foram eles quem traspassaram a palavra, foram eles quem traspassaram o Filho de Deus. E agora, quando você vê o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo sendo vituperado, e um homem ou uma mulher que quer portar-se e viver como as Escrituras, o que ele enfrenta? Escárnio da mesma forma. Crucificaram a Cristo novamente, pisaram no sangue. Hebreus 6 tem se cumprido. Mas onde está você, meu ouvinte? Sim, você está em Cristo. Você está entre os milhares. Você está entre os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Oh, que Deus te abençoe, que Deus te esforce, que Deus te ajude a passar pela fornalha ardente de responder no seu posto do dever, como esposa, como mãe, como moça, como moço, como homem, no sentido da palavra, como homem cristão. Deus te encha do Espírito Santo, e isto redundará em saúde, em força, em vitória, em caráter cristão. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te abençoe. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você.
localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodaFéBrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Desejo ouvir mais de Jesus, este amigo e Salvador, do seu sofrer, da sua dor, do seu amor, da sua cruz. Com meu Senhor desejo ouvir, ó fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir de seu perdão, oh fale mais da sua graça, de seu amor que nunca cessa e ao pecado
O meu Senhor desejo ouvir. Oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir. Oh, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir daquele lar, daquela vida celestial, daquele rio de cristal que meu Senhor foi preparar. O meu Senhor desejo ouvir. Oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir. Oh, fale mais de meu Jesus. Porém, um dia ele escutou a voz de sua esposa. Ele ouviu a voz equivocada. Quem ouviu uma voz equivocada? Deu ouvido à voz de sua esposa. Foi Adão. E depois, então, ele disse: foi a mulher que tu me deste. Sim, sendo a sua esposa, então ela era a ligadura mais próxima que ele tinha aqui na terra. Você vê? Por que Jesus disse que os maiores inimigos nossos seriam nossos próprios familiares? Você quer ver por que Abraão, que é um tipo da noiva, recebeu uma ordem de Deus? Sai do meio da tua parentela. E como isso se refere perfeitamente aos nossos irmãos na fé, quem foi que crucificou a Jesus Cristo? Mas na verdade não somos irmãos, somos parentes na fé. Abraão não era irmão de Ló. Ló não era irmão de Abraão, mas sim parente de Abraão, familiar. E você vê, sempre quando se fala em Ló, não se pode lembrar de uma outra pessoa a não ser de uma pessoa justa e que gemia dentro de Sodoma e de Gomorra por causa da iniquidade, da impiedade que havia ali. Mas você tem que sempre estar atualizado com isto agora, que nem todo justo pertence à noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nem todas as mensagens são para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem todas as mensagens são para a noiva. Então quer dizer que nem todos os mensageiros são para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Eloi ficou com Abraão separado. Porém, 2 mensageiros desceram a Sodoma e Gomorra. Há 2 mensageiros poderosos no mundo. São anjos de Deus. Mas há um só, que é para a noiva. Foi o que pregou esta mensagem que nós vos anunciamos. Billy Graham, por exemplo, é um mensageiro de Deus. É um anjo do Senhor. Mas não para preparar a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Billy Graham disse: eu venho aqui, 30.000 almas se rendem. Daí um ano eu não encontro nem 30. E um dia, ouvindo Billy Graham dizer aqui no Brasil, que era a 5ª vez que ele vinha ao Brasil, eu cheguei até a chorar. Por que o irmão Branham nunca tinha vindo ao Brasil? Mas logo o Espírito Santo me consolou. Disse: Billy Graham vem ao Brasil.
E ele diz que daí um ano ele volta e não tem nem 30 pessoas aí. O irmão Branham, profeta de Deus para esta era, nunca veio ao Brasil. Mas esta mensagem tem milhares de almas aqui vivendo a sua mensagem. Mulheres e homens sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, se arrependendo de seus pecados religiosos, se vestindo e andando de acordo com a palavra de Deus. Isto é consolador. Mas o importante está nisto, é que a mulher de Adão era a ligadura mais próxima que ele tinha aqui na terra. Um ato é uma voz. Também você sabia disso? O ato de olhar para trás foi uma voz da mulher de Ló para o justo Ló. Foi convidando-o a olhar também para trás. Mas ele não olhou, ele não deu ouvido à voz de sua esposa. Isto é, a sua atitude. A sua vida, a sua atitude é uma voz, ela fala. Agora, se Adão tivesse feito como Jó e respondido como Jó respondeu, falas como uma louca? Se houvesse feito isto, a totalidade da raça humana estaria vivendo em lugar de estar morrendo. Ao invés de estar morrendo, estaria vivendo. Isso mudou o curso dos seres humanos e o tempo. O simples ouvir da voz de sua esposa. Quando Adão ouviu a voz de sua esposa, isto mudou o curso dos seres humanos e o tempo. Isto sujeitou toda a humanidade ao dissabor de voltar para o pó. E aí está o homem lutando com tudo que tem para uns poucos dias de vida, uns 40 anos se puder ir lá, usufruindo das riquezas, etc. Mas quando nós pensamos o que Cristo fez por nós deixamos de ser pecadores por representação, por causa de Adão. Nós agora somos salvos também pela representação de Cristo. E encontramos que há motivo, e motivo sobejo para vivermos como filhos de Deus, ouvindo a sua voz, vivendo a sua mensagem, porque não será apenas para 40 anos, nem tampouco para 100 anos, nem 200 anos apenas, a recompensa da obediência a esta voz. Nem para 1000 anos, mas sim para toda a eternidade, sem nenhuma mudança mais. Sim, Adão deveria ter atendido, obedecido àquilo que ele havia escutado de Deus. Ele chegou mesmo a estar confraternizado com a voz de Deus. Porém, quando ele confraternizou com a voz de sua esposa, a ligadura mais próxima que ele tinha na terra, então veio o caos, veio a consequência. Como sabia ele que sua esposa estava equivocada? Ele não podia saber, sabe por quê? Porque era agradável. Agora aqui está alerta para nós. A voz que trouxe a queda não foi uma voz desagradável, mas uma voz agradável. Pensamos hoje que nossa organização, igreja, pensamos que nossa prosperidade hoje, nosso progresso como igreja, nosso progresso particular, individual, coletivo como nação e como igreja, é Deus rindo para nós, é Deus sendo brasileiro. Não, há um equívoco nisso.
Isto parece bom. Parecia bem quando Micaías se pôs ali ante 400 profetas, e toda a terra lhes pertencia, e os filisteus estavam nela, ou os assírios. Parecia bem. Aqueles profetas estavam dizendo: ide, isso pertence a nós. Parecia ser a voz de Deus quando aqueles 400 profetas diziam para Acabe: esses filisteus estão em terra que Deus nos deu, podemos ir à guerra, marchar, porque assim diz o Senhor, vamos vencer. Aquilo era agradável a Acabe, aquilo soou bem aos ouvidos da política de então, porém não era a voz de Deus. Essa voz que está procurando por paz no mundo, ela é mentirosa, ela é falsa. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. E a Bíblia diz: quando disserem a paz, paz virá repentina destruição. E Micaías se voltou e amaldiçoou aquela voz suave para Acabe, para o rei. Atinem para isto, busquem luz sobre isto que vocês estão ouvindo. Parem, medite um pouquinho, vocês verão uma voz da mesma forma, dizendo paz e falando de amor, com um mundo em pecado. Vem e abençoa cidades imundas, pecaminosas, abençoa mulheres imundas, homens imundos, e vocês não podem ver o que é isto? Mas ali estava Micaías, com uma voz contrária à voz macia do dia. E como sabia ele fazer aquilo? Sabe por quê? Porque sua visão era exatamente com a palavra de Deus. Então, notou você que logo depois de Adão haver ouvido outra voz em lugar da voz de Deus? Sua própria esposa. E a igreja está ouvindo a voz de sua organização, injetando credos em lugar da palavra, permitindo-lhes viver da maneira que eles querem. Amontoaram doutores para si conforme as suas próprias concupiscências, profetizou São Paulo. Sim, contanto que vocês continuem assistindo à igreja, dando suas ofertas, seus dízimos e trazendo as suas altas posições para nós, está tudo muito bem. Mas esta voz é maligna. Sim, contanto que você continue assistindo à igreja, e um membro de certa igreja, isso é o único que importa. Sim, meus ouvintes, esta não é a voz para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta voz suave, macia, leve, só abençoando, só abençoando, só abençoando, e chamando a todo mundo de irmão, irmão tal, irmão de tal classe, irmão de tal classe, irmão de tal classe. Oh, vocês conhecem a Bíblia agora. Ela está a vosso alcance. Ela está aí junto do seu coração. Ela está junto dos vossos corações. E vocês podem pôr o termômetro de Deus nisto. E vocês podem medir isto aqui que vocês estão ouvindo e ver que há uma voz que parece que está contra todas as vozes macias do século. Todos os defensores do povo, heróis defensores do povo. Isto é uma mentira. Eles dizem que o homem representa a Cristo na terra. Eles dizem que o homem fala no lugar de Deus. Está bem, mas no entanto o derrota na questão do aborto. No entanto o derrotam na questão do divórcio. Ora, esse homem não é Deus na terra? Agora eu pergunto, qual a mulher que ouve a voz de Deus? Qual a mulher que ouve as Escrituras, que ouve a palavra de Deus no seu coração
e quer atinar para uma coisa criminosa. Sim, aqui está a questão. Não estamos buscando um pleito, mas estamos entregando uma verdade. Sabemos que toda verdade tem preço. Você vai entender isto. Se um dia Adão escutou a voz de sua esposa, aquela voz equivocada, ungida, trabalhada pela serpente, ela estava com Caim no seu ventre. Porque Caim não é filho de Adão. Uma criação original de Deus não podia trazer um homicida. Um filho do maligno, como disse São João. Caim era do maligno. E não havia esse gens maligno em Adão, porquanto Adão era uma criação original de Deus. Ele foi no subproduto do homem, porque a mulher não é uma criação original. Ela é um subproduto do homem. Deus não fez o homem aqui e a mulher ali à parte. Deus tirou a mulher do homem. Isto quer dizer, é um subproduto. Por isso ela deve estar ao seu lado, não sobre a sua cabeça. Por isso ela deve ser mãe. Por isso tem uma sentença sobre ela lá no Éden. E Jesus disse, no princípio não era assim. Mas veja, prestem atenção. Não estou buscando um pleito, estou apenas entregando uma verdade. Uma verdade que tem preço. Mas você está disposto a pagar o preço? Se Adão, ouvindo aquela voz equivocada, levou toda a humanidade ao caos, que tal se essa igreja hoje pode ouvir a voz certa, a voz de Cristo, a voz do segundo Adão? Que tal se você agora ouve a voz de Deus? Samuel diz, fala, porque o teu servo ouve. Ouve, fala, pode falar, porque o teu servo ouve. Isso quer dizer que teu servo está disposto a obedecer, custe o que custar. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora eu te peço, irmãzinha, irmãozinho amado, fale isto com Deus. Se você acha que está escutando a voz de Deus nesse instante, você diga para ele como Samuel, fala porque o teu servo ouve. Então ele começará a te mostrar o seu batismo. Ele mostrará o Pai em Jesus Cristo. Ele te mostrará todas as verdades escriturísticas sobre casamento, sobre a conduta e ordem da mulher, do homem. Fala, porque o teu servo ouve. Tem ouvido muitas vozes, o mundo está infestado, a atmosfera está poluída de vozes, o som está poluído, vozes, rock, twist, sambas e músicas que vieram do inferno e ritmos até mesmo na ala evangélica, ritmos que vieram do inferno cantando hinos, entoando hinos, chamado hinos sacros. Onde estão os hinos sacros? Deixem de ouvir essas coisas. Deixa de ouvir esses sambas evangélicos, esses twists chamados evangélicos. Ouçam a voz de Deus. O elevo espiritual para a sua alma está na palavra de Deus, não nesses ritmos pervertidos. Ouça a palavra de Deus, escute a sua voz nesse instante, arrependa-se, converta-te, expressa o teu passado pelo sangue de Jesus Cristo, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo, que é o dom de ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Sim, fala, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Eu quero um elevo espiritual,
Eu quero que minha alma se eleve espiritualmente. Sou tua filha, sou teu filho, não nasci para este mundo. Eu não vim para ser uma perdida, uma enganada por estas vozes que cruzam a atmosfera. Fala com Deus. Deixa Deus ouvir essa voz também no seu coração. Aceite, como Adão aceitou a Eva. Aceite a Jesus Cristo. Aceite a palavra de Deus. Ela não é uma voz equivocada. A esta outra voz, a esta voz equivocada do evangelho equivocado, faça como Jó fez com ela. Tu falas como uma louca, louca por dinheiro, louca por posição, louca para fazer crescer as coisas terrenas. Volte para Deus e diga agora: Senhor, fala, porque tua serva, teu servo, teu filho, tua filha, ouve. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção agora no seu coração, com lágrimas em sua face, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Amigo, que triste vagueias, sem ter de Jesus salvação. Uma voz meiga e doce te chama, porque fechas o teu coração. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. O perdão Jesus Cristo oferece. Oh, quão grande foi seu amor, sobre a cruz o seu sangue vertendo, tornou-se o teu Salvador. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência,
pois em teu coração quer habitar. Esta voz que tão meiga te chama, em breve há de silenciar, e então será tarde, ó amigo, sozinho tu has de ficar. Jesus convida suavemente, queres tu a ele hoje aceitar? De manso bate a tua porta, pois em teu coração quer habitar.